vivo. Olá, Pati. Olá, pessoal. Mais um encontro aqui de irmãs terapeutas e hoje viemos compartilhar com vocês sobre algo muito importante, a oração, o poder da oração. Então, nós sabemos que a palavra tem poder, nós temos esta força quando falamos sobre qualquer questão. Não precisa necessariamente ser uma oração, mas tudo que a gente fala, a gente decreta, né? A gente pede, tudo que nós colocamos essa energia da fala, as palavras, ela tem uma força, ela tem um poder. Então pensa quando essa palavra é direcionada através da oração. Então é sobre isso, este assunto que nós vamos conversar um pouquinho hoje, o poder da oração. E tem um grande poder mesmo, né? A oração. Eu sempre digo para minhas clientes, né, que Deus, o Mestre Jesus, ele nunca vai entrar na nossa vida. Ele sempre vai pedir, vai esperar o nosso pedido. Eu sempre falo, né, que Deus, ele é um cavalheiro. Ele não vai entrar na tua vida se tu não pedir. E a oração, ela é esse pedido. Deus fica ali, né, no lugar dele, né, ali esperando, deixando que a nossa vida seja conduzida conforme a nossa vontade. Mas ele está ali, esperando esse pedido, mas ele vai esperar esse pedido. Então a oração, ela é necessária. Quando nós não oramos, nós não pedimos, e se não pedimos, vamos andar sozinhos. E sozinhos é complicado. Até vamos dar pequenos passos, mas passos com dor, com dificuldade, com peso, usando a força do nosso próprio braço. Quando nos entregamos para um momento de oração, nos rendemos, entregamos nosso coração a Deus, mostramos que sem Ele não é possível e logo então Ele vem em nosso auxílio. É sempre dito que nenhum pedido para Deus fica sem resposta, nenhum, seja o que for, seja uma coisa que não tem tanta importância, seja uma coisa fácil de resolver, leve, ou seja uma coisa muito difícil. Deus vai responder a todos nós. Deus não fica devendo nada para ninguém. Nenhum pedido fica em branco, nenhum pedido fica sem resposta. Então, a oração realmente ela é um ato de muito poder e de entrega. E que nós gostaríamos de conversar sobre o respeito na hora de fazer estas orações, né? Como que você faz estas orações? É em formato de súplica, né? É por favor, né? Ou escolher pelo outro, e rezar para quem? Direcionar esta força da oração para quem? Você está pedindo por você, para você, ou você está pedindo por alguém, para alguém? Então, isso também é muito importante na hora de nós fazermos as nossas orações. Nós precisamos refletir antes de fazer uma oração. A oração é um ato simples, sim. Nós podemos a qualquer momento, em qualquer lugar, fechar os nossos olhos e entrar em conexão. Não precisamos estar em lugares como templos, igrejas, não precisamos, porque Deus está em tudo, Ele está em nós. Então nós podemos a qualquer momento fechar os olhos e nos conectarmos. Mas antes de fazer esse movimento, nós precisamos refletir. O que vamos levar para essa conversa com Deus hoje? O que vamos levar? Qual o assunto? O que vamos pedir? O que vamos solicitar para Deus? Então, eu gosto de fazer os meus movimentos de oração na frente da minha janela, onde eu estou aqui. Então, aqui aparece todo o céu para mim. Hoje o céu aqui em Porto Alegre está lindo, tem sol. Abençoado sol foi a minha prece de hoje, quando eu acordei. Eu fui na rua e falei abençoado sol, né, para o nosso estado. Então, eu gosto de fazer a minha prece dessa forma. Eu olho para o céu, me conecto, fecho os olhos e inicio, então, a minha conversa com Deus. Essa oração, ela pode ser uma prece conhecida? Pode, né? Como o Pai Nosso, que é uma oração que muitas pessoas conhecem. Pode ser outras orações, muitas orações foram escritas, né? Então,
cada uma delas tem a sua beleza e fala de algo específico, pode ser, ou simplesmente aquelas palavras que vêm do coração, naquele momento de entrega, porque a oração também é um momento de entrega. Mas antes de todo esse movimento, nós precisamos refletir sobre o que vamos pedir. E isso é um ponto bem importante. É importante. Como tu disse, né, Bi, a palavra ela tem muito poder. Então, quando se usa a palavra para pedir ou para declarar algo, tem que estar bem ciente sobre aquilo que está sendo pedido. Por isso que é tão delicado fazer orações também para as outras pessoas, né? Antes de finalizar dizendo que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Isso é muito importante. Quando a gente faz oração, né, para um ente querido, uma pessoa da família, nós não sabemos por que a pessoa está passando por aquilo. E se aquilo é algo benéfico para a vida dela? E a gente vai pedir, Deus, livra essa pessoa de tal coisa, livra ela dessa situação, ou dessa doença, ou dessa dificuldade. Será mesmo que ela tem que ser livrada daquilo? Ou aquilo que ela está passando vai levar ela para um caminho de Deus? Então, tu pode até fazer essa oração, mas tu tem que finalizar dizendo que seja feita a vontade de Deus e nunca a minha. Porque quando nós realizamos uma oração desse tipo e não entregamos para que Deus resolva, nós estamos fazendo o que é chamado de oração contrária, que é uma oração contrária à vontade de Deus na vida daquela pessoa. Então, aí entra uma questão da constelação, né, Bi? A gente pode emaranhar com a situação daquela pessoa. Então, a oração, ela tem que ser feita com consciência. Quando tu não tem certeza do que está acontecendo na vida daquela pessoa e tu quer ajudar com uma oração, faça sim. Mas direcione ela para Deus. Querido Deus, abençoe a vida da Bianca e derrame sobre ela aquilo que tu sabe que ela precisa. Que seja feita sempre a tua vontade e nunca a minha. Essa oração, ela não tem erro. Ela não vai gerar dano para ti, não vai interromper um processo daquela pessoa que ela está passando. Logo, essa energia vai ficar ali, junto com Deus. E Deus vai derramar sobre a vida da pessoa na hora necessária, de acordo com o que ele acha que deve. Então, veja só a diferença de entender como fazer uma oração, como se posicionar diante de uma oração. Então, é dito que uma oração tem muito poder, né, quando ela vem ali do coração. Então, imagina se tu faz uma oração para um filho, para uma pessoa da tua família, que ela está contrária à ideia de Deus. Sendo que a oração tem muito poder. A palavra tem muito poder. Mas tu está agindo contra a vontade de Deus. Logo, a vida daquela pessoa, ela pode, às vezes, até dificultar o processo que ela está passando, por conta de não saber como pedir. Então, é importante ter essa consciência de como realizar uma oração. Parece ser um assunto, né, que, mas é óbvio, né, a oração. Mas às vezes não, né? Sim. Então a gente faz esse movimento de oração por amor, porque amamos, porque nos preocupamos, porque queremos ver as pessoas bem. Às vezes fazemos um movimento de oração para as pessoas que a gente não conhece, como esse momento que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa observar muito de que forma, né, e fazer esse movimento que a Paty nos trouxe, ou pedir sabedoria, que a pessoa tenha sabedoria para seguir em frente, que a pessoa tenha sabedoria para fazer as suas escolhas. Outro movimento importante, isso é um assunto que as pessoas trazem, às vezes, na terapia, numa conversa, né? E eu, opa, só um pouquinho, né? Ligou uma luzinha vermelha. E as pessoas falam, eu fiz uma oração pedindo para minha avó me ajudar, a avó desencarnada. Eu fiz uma oração pedindo para minha mãe me ajudar, a mãe desencarnada. Que condições essa avó, essa mãe, esse ente querido desencarnado está, a ponto de ele poder te auxiliar? Então, o tempo na espiritualidade é diferente do nosso tempo aqui terreno. Então, nós não sabemos em que condições esses entes queridos estão. Então, a minha orientação sempre é: não peça para os entes queridos, peça à fonte, vá direto à fonte, né? Peça a Deus
ao Mestre Jesus, a algum santo que você goste, algum orixá. Então, cuidem também com este tipo de oração. Pedir para os entes queridos que já estão desencarnados te auxiliar. E talvez eles precisem mais de auxílio do que você. Então, nós não sabemos. Nós estamos aqui encarnados nesse corpo físico que nos limita um bocado, então nós não sabemos todas as verdades, nós não sabemos todos os caminhos. Então, nós precisamos sim refletir antes de fazer um movimento de oração. Então, dirija as tuas palavras de oração, as tuas solicitações direto ao grande Criador, ao Mestre Jesus. Não façam orações para os seus entes que estão desencarnados, independente do tempo, independente se a pessoa era boa, porque as pessoas falam, mas a minha avó era tão boa, ela vai me ajudar. Mas talvez nesse momento ela precise de ajuda, ela precise de auxílio. E ela sente essa súplica. Energeticamente, ela sente onde quer que ela esteja, ela vai sentir as tuas palavras e talvez eu fique mais preocupada do que bem, né? Então, é um ato simples, a oração sim é um ato simples, mas ele precisa ser feito com muita consciência e responsabilidade. E a oração, ela tem que ser feita. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, ó, ah, mas não é óbvio que eu estou precisando de ajuda? E por que que Deus não faz nada? Porque Deus está esperando o pedido. Sempre lembre dessa frase. Deus é um cavalheiro. Ele não vai entrar na tua vida se tu não pedir. Então, a oração, ela é um momento de rendimento. É um momento onde a gente se humilha, onde a gente abre o nosso coração e diz para Deus, eu não consigo mais sozinha. Eu só vou se tu for comigo. É isso que Deus espera de nós, uma obediência, um entender que Ele está acima de tudo. E a oração é isso, é afirmar isso. Quando a gente faz uma oração, a oração ela é um pedido. Se eu estou pedindo algo para alguém, logo eu não sei fazer aquilo mais sozinha. Então a oração ela tem que ser feita. Deus sabe o que tu precisa, sabe, do começo ao fim. Antes de tu ficar numa situação difícil, ele já sabia que tu ia entrar nela. E por que que ele não fez nada para prevenir? Porque Deus é tão amoroso que ele nos deixa livre. Nos deixa livre para viver as nossas escolhas e depois, por conta própria, sim, pedir ajuda a Ele. Isso é amor. O amor, ele liberta. Ele deixa livre para que possa viver o seu próprio caminho. Então, Deus sabe o que tu precisa? Sabe. Mas ele vai esperar que tu peça essa ajuda. Então, a oração, ela tem que ser algo diário. Então, como que é a minha oração, né? Eu, Patrícia, eu acordo, eu abro os olhos e eu já dou bom dia para Deus, bom dia, querido Jesus, e consagro a minha vida. Eu digo, querido Deus, eu consagro a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha fala a ti. Guia os meus caminhos, que eu vá aos lugares onde tu esteja. Se tu não estiver lá, nem peça para eu ir, porque eu não quero estar onde tu não está. Essa é a minha oração diária. Então eu já dedico o meu dia, eu consagro o meu dia para Deus, para não ter erro. E eu sempre digo, né, Deus, se por um acaso eu esquecer de consagrar o meu dia amanhã, então hoje eu estou consagrando duas vezes. Eu falo assim, porque quando a gente vai em um caminho, numa ideia, sozinha, sem Deus, é complicado. Porque nós temos um coração humano, então nós vamos falhar. Porque nós estamos inseridos em um mundo que tem muitas coisas negativas, muitas dores, muitos desafios. Então, se nós não estivermos alicerçados em Deus, nós vamos falhar e nós vamos sofrer. A oração, ela nos permite essa proteção. Então, a oração ela tem que ser feita antes do acontecimento, para que, se acontecer algo, seja leve. Por que que vai ser leve? Porque Deus já providenciou todas as pessoas que vão te ajudar, que vão te auxiliar, porque tu pediu antes. Ó, eu pedi antes para Deus abençoar o meu dia. Isso não significa que não vai me acontecer nada, né, entre aspas, ruim. Pode ser que aconteça, mas vai ser leve. Eu vou ter um olhar diferente para aquela situação. Eu vou olhá-la como um aprendizado, porque Deus já vai mover, vai construir tudo que eu preciso ao redor para que aquilo não seja penoso, não seja um sofrimento, e sim seja um aprendizado. Vai fazer com que eu tenha esse olhar de aprendizado. Mas por que que isso aconteceu? Porque eu orei primeiro. Antes eu já consagrei o meu dia, a minha vida a Ele.
Então, a oração, ela é algo que tem que ser um hábito. Acordou, despertou, já vai para o teu momento de oração. E como tu falou, né, Bi? Não precisa estar dentro de um local, não precisa ter todo um ritual. É simples, é só fazer. Deus é simples. Ele não está na dificuldade ou naquilo que é cheio de rituais ou de passo a passo. Não, Deus é simples, ele está no simples. Então, acorde, dedique a sua vida para Deus e vá fazendo as tuas orações. E tu vai ver de que forma tu vai te sentir confortável com isso. Porque tu vai tendo intimidade com Deus, tu vai estreitando teus laços com Ele e logo tu vai saber como que é a tua oração com ele, como que a tua oração agrada a ele, como que tu te sente confortável, mas é fazendo, é se colocando nesse momento de oração que tu vai sentir a força dela. Exato. E se você não sabe qual o melhor caminho da sua vida, qual a melhor decisão, então peça sabedoria. Tem situações que chegam para mim na minha vida e eu não sei ainda qual a melhor escolha. Então a minha oração é nesse sentido, né? Querido Deus, grande Criador de tudo que é, me dê sabedoria, me dê discernimento. Porque quando nós temos sabedoria, nós sabemos o caminho, né? O caminho se abre, as coisas acontecem, as pessoas chegam. Então eu estou sempre pedindo sabedoria nas minhas orações, para a minha vida, para as minhas escolhas. E manter esse laço, como a Paty falou, é importante. Então, não deixe para fazer aquela oração quando dói o peito. hum. Não deixe para fazer a oração quando há a situação em si, né? A oração, ela pode ser também no final do dia agradecendo. Agradecendo pelo dia, agradecendo pela família, pela casa, pela comida, porque a vida está assim, nessas situações simples do nosso dia a dia, porque Deus também está no nosso dia a dia. Então, nós conseguimos perceber isso quando os nossos irmãos do nosso lado estão em sofrimento. Às vezes, a gente não precisa passar pela mesma dor para perceber o quanto a vida é importante, o quanto o nosso bem mais precioso é a nossa família. Então, observem, né? E nós estamos fazendo, eu e a Paty, o trabalho da geobiologia crística coletiva para as pessoas que sofreram diretamente com a enchente aqui no Rio Grande do Sul. E nós conversamos e antes de decidir fazer esse movimento juntas, a Paty estava ali no altar dela, ali atrás, no vídeo, vocês conseguem ver o altar da Paty. E ali ela tem umas cartas, né, Paty, com frases. E aí pode falar um pouquinho aí da frase que saiu para nós Sim. antes de nós iniciarmos o nosso trabalho da geobiologia. Então, eu tenho as cartinhas da constelação, né? Que eu ganhei da Bi, a Bi que me deu. Então, eu uso ela só para mim, né? Eu não uso em nenhum tipo de atendimento. E quando eu estava ali me preparando para o início, né, da nossa geobiologia coletiva, essa cartinha, ela caiu. A primeira cartinha, ela caiu, ela virou. E quando ela virou, ela tinha uma mensagem muito importante que envolveu todo o nosso trabalho, que ela diz exatamente assim, ó: eu respeito as suas escolhas. Então, quando a gente faz uma oração, nós estamos respeitando a escolha do outro. Por isso que essa oração tem que ser dedicada à vontade de Deus. Porque a escolha das pessoas tem a ver com aquilo que elas precisam aprender, com aquilo que elas precisam passar, com aquilo que elas escolheram muitas vezes, né? Essa situação delicada que nós estamos vivendo aqui no nosso estado, muitas pessoas antes de reencarnar pediram para passar por essa situação por algum motivo da sua existência, que nós não sabemos. Então, essa frase aqui, ela é muito importante. Eu respeito as suas escolhas. Porque quando nós dedicamos uma oração pedindo para que a pessoa se livre daquela dificuldade, nós estamos influenciando talvez naquilo que vai libertar a alma dela. De alguma coisa que nós não sabemos, que talvez ela também não lembre, mas que ela programou isso junto com Deus. Então, a oração, ela tem que ser dedicada a Deus, para que Deus distribua da forma como ele achar melhor, para que isso não interfira em nenhum tipo de processo. Tá?
E antes, né, de nós tomarmos essa decisão de fazer a geobiologia coletiva, eu fiz uma oração, conversei com Deus e pedi que Ele me guiasse o que eu poderia fazer nesse momento, né, aqui para o nosso estado. E aí a resposta, faça o que você sabe fazer. Né? Então, nós somos terapeutas energéticas e é o que nós estamos oferecendo nesse momento, a ferramenta da geobiologia em auxílio desses locais, desses lares, dessas pessoas que foram atingidas diretamente. Então, a gente pode sim, nós temos sim o que fazer. E se você não tem condições, financeiramente falando, de doar algo, se você não tem condições emocionais para estar agora, nós estamos vivendo a segunda fase, que é nos abrigos, auxiliando diretamente, então feche os teus olhos e converse com Deus. Peça que todos esses nossos irmãos tenham sabedoria para trilhar esse caminho, o que eles estão vivendo nesse momento. Então, sim, nós sempre temos o que fazer. E o poder da oração está aí, como algo muito simples, podemos fazer a qualquer momento. Só precisamos ter consciência e respeito no momento de fazer a oração. Muita consciência, muita consciência. E às vezes, como tu disse, né, Bi, a gente não sabe como orar. Então é necessário fazer para ir desenvolvendo e sentindo essas palavras. Então, antes da gente encerrar aqui, acho que nada mais lindo do que a gente encerrar com uma linda oração. Então, eu vou fazer uma oração aqui para nós, e essa oração fica como uma ideia de uma oração para vocês, né? Para todos nós. Então, é uma oração muito linda que eu gosto bastante, que ela diz mais ou menos assim: Querido Deus, a ti rendo graças porque tu é bom e sempre me ouve. Eu conecto meu espírito ao teu espírito. O meu espírito guia a minha alma. A minha alma governa o meu corpo, que desfruta de todas as coisas debaixo do céu e obedece ao teu propósito. Assim é. Olha só que lindo. Essa oração, ela é intensa, curtinha, mas ela vai fundo na alma. Então veja só como é simples. Nós declaramos a conexão com Deus e agraciamos nosso dia com essa linda oração. Então comece. Tente, vai fazendo uma oração, vai sentindo o poder dela em ti. Ela vai te tocar. As palavras vão te tocar. E tu vai sentir se tu teve aquela conexão com Deus ou não. E se tu sentir, não senti aquilo me tocando, vai reformulando até que tu te sinta plena e una com Deus através das tuas palavras. Então, esse é o nosso encontro de hoje. Vamos deixar essa oração que a Paty nos trouxe na descrição aqui do vídeo. Então, até um próximo encontro. Até!